Boa noite. Que o nosso Mestre Jesus nos acolha nesse momento, que os nossos corações estejam abertos para que nós possamos refletir, absorver as lições que vamos agora ver. O tema, coragem da fé, o próprio nome, coragem, já mexe um pouco conosco, porque é um desafio, é um desafio. E a gente já vai verificar que esse tema, coragem, é um requisito que o nosso Mestre Jesus tinha como condição, ou tem como condição, aqueles que pretendem segui-lo. Né? Então, isso aí a gente vai verificar nos evangelhos que em muitas das vezes o Mestre Jesus, ele sim trazia sempre essa condição, salientando a importância da coragem, a importância da coragem de testemunhar a própria fé. O Cristo, ele afirmava que se ninguém desse um testemunho, vamos dizer, ou se alguém envergonhar dele, de suas palavras, então ele também se envergonhará. E isso também a gente vai verificar que não basta crer, não basta crer. Devemos viver conforme os ensinamentos do Mestre. Sim, agora de uma forma integral. Não existe esse mais ou menos, esse meio termo. Ou é sim ou é não. Então a gente também tem que ser firme nessa condição. Aprendemos com Jesus que o mais corajoso não é aquele que vive de aventura, de risco à própria vida. Não. Esse não é o mais corajoso, aquele valente, né? Aquele que confronta o perigo. Não. Aí sim, o cristão que sabe ser verdadeiro em termos de ter coragem da fé, é aquele cristão que dá testemunho dos ensinamentos do Mestre, exemplificando através do bem, através do amor, seja em qualquer circunstância. E isso com honestidade, com fidelidade. Então, para nosso tema, buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec insere esse tema lá no capítulo 24. Exatamente está lá nos itens 13 a 16. E Kardec inicia no item 13 com um versículo do evangelista Mateus. E daí vem-se o seguinte: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei. Eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, isso está lá em Mateus, capítulo 10, e o versículo vai de 32 a 33. Então, quando vamos observarmos essas palavras do Mestre, que ele diz, aquele que dá testemunho aos seus ensinamentos, é a prática, é vivenciar no dia a dia os seus ensinamentos. É isso que o Mestre quer falar. Então, Jesus, ele vai se reconhecer como alguém que está ali se esforçando, praticando os seus ensinamentos. Com certeza. Agora,
não mais aquelas na situação, vamos dizer, da testemunha, vamos dizer, dos bens, do nome. Não, não é isso de maneira alguma. Não é. Então, o que Jesus tem como convite é: aprendeu a lição? Aprendeu, agora vamos colocar em prática. Vamos colocar em prática. Não, mas está difícil. Está difícil, a gente sabe que está difícil. Nas condições que a gente tem, né, como evolução, a gente sabe. Mas a gente também tem um apoio espiritual para a gente colocar em prática. A gente consegue colocar, é só a gente fazer esse esforço. E a partir desse esforço vem a coragem. Cada um de nós. Aqui, para a gente dar exemplos de coragem, podemos ir a alguns tempos atrás. Então, no século exatamente primeiro, segundo e terceiro, a época do cristianismo. Então, lá na região das Gálias, né, tivemos muitos mártires. E esses mártires, eles deram realmente testemunho com as suas próprias vidas. A gente tem N exemplo. Então, a partir dos conhecimentos que foram repassados, eles deram testemunho com as suas próprias vidas. Aí temos um número enorme de mártires que fizeram esse trabalho. E para a gente ter uma referência boa, temos sim, na literatura espírita, uma série de romance histórico de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E nessa série, Emmanuel relata vários casos de coragem, que os espíritos naquela época estavam ali, como mensageiro, sendo fiel ao que tinha aprendido. Então, apesar de muitos ter passado pelo anonimato aqui na Terra, mas eles contribuíram bastante para a implantação do cristianismo. Papel importantíssimo. E vamos citar, dentro dos 5 livros que Emmanuel tem, vamos citar, estou falando de romances, né, história. Vamos citar Ave Cristo. Lá é rico de exemplo. Eu acredito que quem leu esse livro deve ter chorado um bocado, com certeza, né? Então, temos a personagem de Quinto Varros, que é o próprio Emmanuel encarnado. Então, cristão, e ele foi obrigado a renegar Jesus e para reter ou reder as graças dos deuses romanos. Então, era uma troca. Era uma troca. E daí, Quinto Varros, ele não aceitou. Então, pelo não aceitar, ele foi açoitado, preso e assassinado. Então, cabe a vocês ir lá neste capítulo e ler passo a passo, que vocês vão ficar maravilhados com todos os detalhes. Mas a gente vai trazer um pouquinho de detalhe diante dessa história de Quinto Varros. Então, os primeiros cristãos que seguiram os passos de Jesus foram capazes, sim, de mostrar toda a coragem, de mostrar a abnegação, dar testemunho ao Cristo entre dores e martírios, sem desistir, sem renegar aquela verdade que eles já tinham, já estava dentro de si. Então, sem essa coragem da fé que eles trouxeram para nós, o cristianismo talvez não tinha avançado. Então, a gente deve a ele, sim, a essa doutrina tão sublime que é o cristianismo. Então, dentro desse momento em que esses mártires passaram, foram muitas torturas, suplícios sofridos. Esses primeiros cristãos,
eles foram crucificados, eles foram encarcerados, eles foram degolados, queimados vivos, tendo as suas mãos presas, os pés presos, também foram jogados às feras e expostos ante milhares de pessoas lá naquele anfitrião, a arena ali própria já para receber um dos cristãos, e ali era um cenário de diversão. Então, aqueles tribunais ali era, sim, um momento em que os mártires estavam ali se integrando, vamos dizer, vivenciando o verdadeiro testemunho. Ali, sim, coragem da fé. E tanto que eles, naquele momento, eles iam para aquela condição de ser sacrificado, ou em busca, vamos dizer, da arena para ser devorados pelas feras, eles iam tudo felizes. Eles iam cantando, eles iam louvando, aquilo ali para eles era uma honra. Olha só a condição. Será que a gente tinha essa condição? Então, eles eram levados naquela situação, mas ninguém reclamava, iam cantando. E com isso era que incomodava os romanos. Quando era uma condição de tranquilidade, de sereno, diante de tribunais, eles ficavam totalmente desequilibrados. E trazendo um trechozinho, né, do Ave Cristo, Quinto Varro, diante daquele presbitério, né, ali naquela interrogação, e aí vem, né, um dos representantes do imperador, e ele diz, em nome do imperador, exalta-vos a jurar lealdade aos deuses e obediência às leis romanas. Está perguntando, se você não aceitar essas suas ideias que está aí, a gente liberta você. É uma situação assim. E a gente percebe o seguinte, que na condição em que um espírito como o Quinto Varro já se encontrava, ele não tinha nem como começar a pensar, agora, já que ele está me dando essa condição, eu vou negar, mesmo que eu ainda continue com essas ideias, eu vou negar. Não, porque eles já estavam num despertar de consciência tão avançado que não cabia a eles a dizer sim. Então, todos eles que foram questionados, eles foram firmes no momento. Tanto que Varro, concentrado assim em si mesmo, ele respondeu com firmeza e simplicidade. Ilustre legado, consoante as lições de meu mestre, sempre dei a César a respeito que é de César. Espera de mim. No entanto, não posso sacrificar os meus ídolos, porque eu sou cristão e não desejo abandonar a minha fé. Então, ele está aí dizendo, sim, eu respeito todas as ordens de César, mas nesse ponto aí, ele não vai abandonar, ele não vai abrir mão dos conhecimentos que ele tem. Então, isso é uma verdadeira coragem da fé, isso é. Porque ele está diante ali de uma situação, ele vai negar, e ali significava que ele ia ser condenado, ia ser morto. Mas ele tem, momento que o Quinto Varro tem, consciência que ali era só o corpo físico, que nada ia abandonar, fazer ele abandonar a fé dele. Então, que nós, agora para a reflexão, que nós pensamos agora no nosso dia a dia, quando a gente tem diante de situações do nosso mundo, seja no trabalho, seja em casa, seja em situações que às vezes é necessário a gente dizer um não e a gente ainda não consegue dizer um não. A gente às vezes pensa mais na nossa situação, aí tem uma condição melhor, então eu sei que aquele caminho que eu estou indo é errado, vamos dizer. Se eu assinar alguma coisa, mas eu vou beneficiar, vai ser um conforto para a minha vida. Aí eu vou digo um sim. Não é.
Essa aí não é a condição de um bom cristão, de um espírita, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: a gente não tem que estar sendo escravo do mundo de hoje. A gente tem que refletir exatamente qual é a minha posição, né? Diante dessas paixões que eu vou dizer um sim, é uma covardia. Se eu já tiver uma consciência despertando, mesmo que eu disse um sim, no momento a minha consciência vai dizer que eu errei. Com certeza. Nós não precisamos nos escravizarmos. Não precisamos estar nos escravizando para outros homens. Então, ter a coragem de falar não é não. Se for preciso, no momento de dizer sim, é sim. A gente tem que ter essa firmeza, né? A gente tem que começar a trabalhar dentro de nós. Se eu já tenho conhecimento, por que eu não coloco em prática, né? É aquela palavrinha, é nos esforçarmos, nos esforçarmos. Então, voltando novamente para o Evangelho segundo o Espiritismo, e já lá nesse mesmo capítulo, mas sendo o item 15, vamos ver o que Kardec traz para a gente. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo o simples sarcasmo, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente as ideias, que não são admitidas por todos. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há caso em que isso é uma covardia tão grande como a de fugir de um momento de combate. Então, que nós sejamos firmes com o que a gente aprendeu. A gente sabe distinguir o que é certo e o que é errado, o que é do bem e o que é do mal. Então, no momento que a gente decide, tem a resposta e sabe que essa resposta não condiz com o que a gente aprendeu, o nosso íntimo está lá dizendo, mas para fora a gente faz o contrário. A gente tem que começar a rever exatamente qual é a minha posição diante daquela situação. Então, se eu estou diante daquela situação, eu preciso de uma resposta. Então, se precisa de uma resposta, vamos parar um pouquinho, vamos refletir, vamos pedir ajuda e com certeza vem a melhor resposta, tá? Então, diante desse mundo que nós estamos, é necessário coragem para que nós possamos repassar as ideias de Jesus pura. É a verdade que ele traz? É a verdade. Então, essa verdade não tem mudança, é desde os tempos que ele veio, que trouxe aquela verdade. Não existe essa mudança de verdade. Então, sejamos fiéis, mesmo quando o mundo diz não, mesmo que todos estão dizendo não. Mas nós percebemos que dentro de nós está dizendo a condição certa. Não é fácil, de maneira alguma não é fácil, mas precisamos nos esforçar. Jesus sempre está convidando para a gente atender os princípios morais, sempre. Ele está nos convidando. Então, nós não podemos, de maneira alguma, ficar nesse mais ou menos. Não existe mais ou menos. Ou é ou não é, né? É aquela história. Se a minha conduta não condiz com o que eu aprendi, fica até a desejar. Eu, espírita, eu estou me comportando de forma diferente do que eu ando pregando, o que eu ando aprendendo. Então, essa minha conduta não condiz com o que realmente a doutrina espírita ensina. Vamos pensar nesse sentido, né? Então, voltando de novo um pouco, falando dos mártires, dando um pulo agora na história, na Idade Média, os cristãos fiéis a Jesus passaram a ser considerados como hereges.
para discordarem o quê? Dos abusos praticados pela igreja. Quem sabe toda a história tem consciência disso mesmo, né? Que muitos foram condenados à fogueira, a Inquisição estava ali pregada, e os que são hereges eram os que estavam com a verdade, eram os que estavam com a verdade. Podemos citar aqui alguns mártires, os mártires leoneses, ao próprio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, que foi um glorioso mártir cristão no século XV, na sua encarnação na personagem de Jan Hus, que era um padre teólogo tcheco, reformador religioso, e ele, por discordar com muitas coisas erradas que a igreja estava a dever do seu papel principal, que era trabalhar com a reforma do homem, transformar o homem do bem. A igreja estava desviando desse caminho do papel principal. E ele, por discordar, ele foi queimado vivo, simplesmente por aderir à verdade. E aí, com o passar do tempo, a gente percebe que Kardec volta, né, no século XIX, e ele já volta na outra condição de ser o codificador da doutrina espírita. Sabemos que ele também sofreu vários ataques, né? Kardec sofreu vários ataques, mas muito forte, espírito puro, espírito, vamos dizer, que já tinha uma preparação, em momento algum ele caiu. Claro que tinha alguns momentos de tristeza, sim, claro que tinha, mas ele estava firme, ele estava firme. E a gente pode trazer aqui um ato que ocorreu, que foi o ato de Barcelona, não é? Onde o padre, o bispo, manda queimar 300 obras do Livro dos Espíritos. Então, não foi mais o corpo que foi queimado, foi as obras. Mas o que mais chama a atenção é que esse ato que aconteceu foi um estímulo para descobrir o que era que estava ali por trás, né? Então, foi que deu um avanço, e foi um avanço depressa para a divulgação da doutrina espírita. Ajudou bastante. Então, quando a gente está falando em coragem da fé, a gente não tem como a gente não deixar de falar desses homens, dessas mulheres que, no silêncio, construíram as bases do cristianismo. Muitos dando testemunho que o seu próprio corpo, vamos dizer, estava ali. Mas era exemplo sublime. Então, se formos pensarmos, são esses corações que foram pavimentando o caminho para a gente, né? Então, esses corações, eles pavimentaram o caminho para nós. E eles não mediram esforço nenhum, através da renúncia, do sacrifício. E aí, hoje, a gente tem a liberdade, né? Algo mais amplo de falar da nossa fé, dizer eu sou espírita, sem ter medo de nenhum sacar, vamos dizer. Afirmar com certeza, eu sou espírita, né? Não tem nenhuma perseguição nesse momento, de maneira alguma. É isso que nós temos que botar em mente. O próprio Kardec, lá nesse mesmo capítulo que nós estamos citando, ele traz também algo voltado a esse momento que ele diz que assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professa, mas não é a do que o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho. Também a eles dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Aí a gente está vendo aqui que no momento que nós temos covardia, sim, com certeza vai ter alguma, vamos dizer, danos para nós mesmos.
até a gente aprender, vamos pensar nesse sentido, né? Então, desde as arenas romanas, as fogueiras, as inquisições, as perseguições, nós espíritas estamos sem essa necessidade de ser queimado, vamos dizer, né? Podemos sim propagar os ensinos de Jesus, certo? Mesmo que às vezes existam algumas situações, né? Algumas situações no nosso dia a dia, quando alguém que é de outra religião não concorda com a nossa, mas a gente respeita, Se pergunta, a gente faz a divulgação de como é. A gente está respeitando, né? Então, vamos perguntar, mas onde estão mesmo os mártires do Espiritismo? Já que a gente já está num ponto confortável, né? Mas onde estão mesmo? Porque acredito que no início que o Espiritismo entra no Brasil, não foi dessa forma que nós já hoje temos. Acredito que nós não tinha que lá não tinha esse conforto. A gente pode também voltar para os tempos de Kardec, vai ver muitos pioneiros na fé espírita, sim, e que precisaram, sim, diante da sociedade, diante de perseguições, mostrar a coragem. Mostrar a coragem. A gente escuta algumas noticiários, alguns acontecimentos que os espíritas, os pioneiros, sofreram, sim. Para ter ideia, em 1890, ser espírita no Brasil era crime. Estava lá no Código Penal. Era punido com multa e também detenção de 1 a 6 meses. Isso é de 1890. Então, imagine como os pioneiros espíritas sofreram também. Os espíritas eram alvo, sim, de ataque. A própria imprensa fazia também reclamações também de médico, porque eles achavam que os espíritas, por ter já todo um princípio em termos de equilíbrio mental, em termos de benefícios para nosso espírito, a equipe médica também teve um momento de reclamar. A igreja também teve um momento de reclamar. Então, hoje, ou atualmente, nós, os cristãos, né, espírita, trabalhadores da última hora, né, que bom, nós estamos nessa condição, não temos mais essa necessidade de enfrentar esse doloroso, né, sacrifício físico, né, diante das esferas no circo, mas a gente enfrenta algo muito difícil. Nós temos um desafio, sim, que são as esferas internas de nós. Nós temos também umas esferas. Temos, sim, as esferas que diga, da nossa alma. Né? A gente tem que enfrentar o quê? O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a intolerância, a violência, a maledicência. É isso que a gente vai chamar de combate. É esse ponto em que a gente vai ver onde é que eu preciso ter coragem para eu poder entrar neste combate. E a partir daí a gente sabe que para esse combate, quem são as nossas armas? É o amor, é a caridade. Essas são as nossas armas. É a gente se tornar humilde, é a gente ser tolerante com quem convive conosco, tolerante conosco mesmo também. É a gente fazer o processo de autoconhecimento e aí ir começando a fazer uma melhora em nós mesmos. É isso, é colocar o amor em ação. Essas são as nossas armas.
E os bons espíritas, eles nos recomendam, sim. Eles dizem o seguinte, que nessa transição planetária em que vivemos, o cultivo diário da fé, da coragem, da calma, da fidelidade, do amor, essas virtudes é quem fazem, sim, a gente sair de um processo de perturbação, de desequilíbrio. É sim. Então, essas mudanças internas é quem faz preciso, urgente, a gente partir para fazer esse combate. Muitas das vezes a gente mostra uma face, uma máscara bonitinha, ok, de acordo com o ambiente, mas internamente é uma situação, Deus nos acuda. É só externo, né? É preciso que a gente, sim, seja um mártir do bem. Então, quantas vezes nossa situação está nos testando? Naquele momento, é a aferição da fé, né? Está ali. Aí nos testes, quando menos espera, a gente cai. Na nossa tarefa no dia a dia. Então, várias vezes falamos muito com Deus e Jesus, dentro de uma casa espírita, ou num culto, ou numa reunião cristã, sim. Mas quando vai na prática, eita, parece que nem é a mesma pessoa. Né? Parece que não é a mesma. Basta você falar um pouquinho mais alto, aí já o orgulho vem, a situação. É uma situação assim que depois a gente se envergonha conosco mesmo. Mas, meu Deus, eu sou espírita, eu já conheço. E eu ainda tenho esse comportamento, às vezes a gente não diz isso. Então, é possível que a gente possa se melhorar? É possível, sim. Sim. Aí, basta só crer? Não. Temos que nos habilitar, olha, a palavra é essa mesmo, fazer o processo de habilitação, de nos esforçar e trazer essa coragem para dentro de nós. Né? Fazer essa reforma, que tanto a gente fala dessa reforma íntima. Mas como é difícil, né, essa reforma? É difícil, né? Mas precisamos sim. Mas além da coragem, tem associação com a fé. Que com a fé a gente vai crer que nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Estamos sempre com o apoio da espiritualidade. Nós temos os nossos espíritos protetores, que a gente deixa de lado. Só quando está na agonia que a gente se lembra que tem um anjo da guarda, alguma coisa assim. Nós temos algum protetor, mensageiro que o próprio Pai nos deu para nos ajudar, para a gente permitir, sim, caminhando nesse processo evolutivo. Saber que errou, errei, sim, mas existe a perseverança. E a perseverança é a base. É a base. Então, quando a gente está nesse processo de perseverança, a gente dá passos para sair da sombra. Estamos saindo da sombra. Estamos aprendendo. E nesse momento que estamos aprendendo, nós vamos amar o próximo. Né? Nós vamos amar o próximo. A gente viu uma mensagem agora há pouco que o caminho é o amor ao próximo. Essa era a prova que temos a fazer, é o amor ao próximo. Então, seja em qual for a situação, que você não sabe do que eu estou vivendo, seja em qual for a situação, nunca devemos desistir. Nunca devemos desistir. Sempre pensando dessa forma, estamos habilitando para fazer o bem, né? E quem é que a gente tem como instrumento para fazer o bem? Nós mesmos e aqueles que convivem conosco.
Esse é o primeiro instrumento que a gente tem. Então, mesmo quando a vida parece tão difícil, que tem momentos que a gente está com a mesmo, né, situação bem difícil, aí a fé está já, mesmo que a gente achando que a vida está sem sentido, mesmo que a gente esteja ali já nos últimos limites, elevamos nosso olhar para o alto. É nesse momento que nós estamos aferindo a nossa fé. Então, elevamos nosso olhar para o alto, nosso sentimento voltado para Jesus, e aí pedir ajuda, pedir força, pedir confiança. Sim, os momentos mais difíceis. Mas se vamos dizer, mesmo com isso, e não deu certo, mas não deu certo porque é um tempo, você tem só um tempo, é uma passagem. Mas você já está, vamos dizer, mais amadurecido para outras situações. Pode ser até para outra encarnação, vamos dizer. Mas o mais importante, que todos nós nunca esquecemos, não devemos esquecer do amparo divino, tá? Que nos momentos mais difíceis, é como diz aquela poesia, são os momentos que nós somos carregados no colo, e é Jesus quem está nos carregando. É isso que a gente tem para trazer para a mensagem da noite de hoje. Então, que o Mestre Jesus nos acolha. Boa noite.